Estamos começando novamente a sequência de ministrações, a cada semana nas células. Nessa semana o núcleo, depois supervisão dos líderes, discipulado 1 a 1 e a festa com o objetivo evangelístico. E nesse encontro dessa semana, o encontro do núcleo, nós vamos ver sobre a igreja, a noiva, a família, a casa. A Bíblia usa esses nomes, que são tipos, são tipologias, tipos específicos para revelar verdades do reino eterno de Deus. O projeto divino, o projeto eterno do Senhor com o ser humano, com cada um de nós, nessa vida terrena, enquanto vivemos aqui, mas também por toda a eternidade, envolve igreja, noiva, família, casa, e ainda em outras passagens nós vemos o Senhor falar de edifício, de templo. A igreja é um termo que a gente está acostumado, a igreja. Mas nós estamos acostumados, e muito acostumados, na conotação de prédio, de auditório, de catedral. Onde você está? Então, é na igreja. Mas a igreja não é um lugar. Por algum tempo, no Antigo Testamento, o tabernáculo e depois o templo, eles eram o único lugar onde Deus vinha e habitava. Porque lá estava a Arca da Aliança. Mas no Novo Testamento, depois de Jesus Cristo, depois do Espírito Santo, o templo sou eu, é você. Em nós que o Senhor habita. Então, eu preciso me lembrar sempre que a igreja não é o prédio. A igreja somos nós. Agora, é interessante a gente prestar atenção. A palavra igreja é a palavra grega eklesia. E ela foi usada quando o texto bíblico foi traduzido para o grego, para que todos daquela época pudessem ter acesso ao texto bíblico. E a única palavra encontrada para traduzir congregação, um termo lá do Antigo Testamento em que eram os filhos de Deus. A única palavra foi eclesia, porque era uma palavra grega que significava um grupo de pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, que se unem para alcançar esse objetivo e se separam dos demais para trabalhar esse objetivo. Então, a palavra igreja, ou eclesia, entrou no texto bíblico, expressando o que já vinha como realidade no Antigo Testamento, o povo de Deus, os filhos de Deus, ou a congregação de Deus. E por muito tempo, igreja, a partir dos cristãos do primeiro século, era realmente um grupo de pessoas. Foram chamados por muito tempo de os do caminho. Eles não tinham um templo. Eles se reuniam nas casas, eles se reuniam nas ruas. De vez em quando eles podiam se reunir no pátio do templo religioso da religião judaica. Aquele templo restaurado por Herodes, que restava ainda algumas coisas do templo de Salomão, mas era tudo feito por Herodes. E hoje nem isso está lá mais. Resta poucas coisas desse templo reconstruído por Herodes. Naquele templo, eles podiam, em alguns lugares, principalmente no pátio, se reunir de vez em quando. Eles não tinham um prédio próprio. Eles não tinham nenhum lugar que o povo chamava, lá na igreja. Com o passar do tempo, Roma foi se apropriando do cristianismo e começou a edificar catedrais. Então, a conotação de igreja deixou de ser um grupo de pessoas com um propósito específico que se separa dos demais para cuidar desse propósito e passou a ser o prédio. E com o passar do tempo, sobretudo na Idade Média, isso se desgastou tanto. E mesmo na Reforma, com Martinho Lutero, outros templos foram reerguidos ou erguidos para o luteranismo, para o presbiterianismo, depois para os batistas, para os metodistas. E as igrejas históricas começaram a construir os seus templos, algumas catedrais, alguns auditórios mais modernos. Então, o povo conhece a igreja como o prédio. E agora, no nosso tempo, nem isso. A palavra igreja
já é tão estigmatizada, tão resistida, tão rejeitada, que você não consegue convidar ninguém. Vamos lá na igreja comigo. Porque já não representa mais o povo, não representa mais um lugar atraente, uma catedral, não representa mais algo assim respeitoso, sério, interessante, representa uma religião, coisa de gente fraca. Igreja, quer igreja. Nem os crentes têm mais essa mesma ideia solene de igreja. E aí a gente tem uma infinidade de pessoas dizendo, você não quer saber de igreja, não. Não quer saber de igreja, não. Eu estou decepcionado com a igreja. E, na verdade, a igreja é o corpo de Cristo. Esse grupo de pessoas que se santificam, saem do meio de todos e se guardam, se separam, não porque se acham melhores, mas porque se santificam no Senhor, com um propósito único, o propósito do reino, a grande comissão, agradar ao Senhor, viver uma vida de santificação. Esse grupo de pessoas é um grupo de pessoas que nasceu de novo, ou nasceram de novo, e que formam o corpo de Jesus. E decidem viver unidos. Então preste atenção que você corre o risco de pertencer a uma religião evangélica, uma determinada igreja local, uma determinada organização humana, mas não pertencer ao corpo de Cristo. Por isso, para você é fácil não aparecer, não servir, não estudar, não se importar. Você frequenta quando lhe é conveniente. Isso não pode ser assim, porque quem vai viver a eternidade com Jesus é o corpo de Jesus. Quem vai viver a eternidade com Deus é o templo de Deus. E aí a gente vai entendendo que igreja não é nem a palavra grega, nem a conotação de prédio, nem a conotação já bem raleada ou bem desgastada que hoje nós temos de igreja. Igreja é mesmo um grupo de pessoas que nasceram de novo em Cristo Jesus. Agora são membros do corpo de Cristo e só tem um propósito na vida: cumprir os alvos do reino de Deus. Eu e você fomos chamados para sermos igreja. O autor aos Hebreus diz: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O autor aos Hebreus está dizendo, gente, à medida que vai se aproximando a vinda de Cristo, mais eu e você temos que ter um entendimento de que não é congregar, ir no auditório, ir na catedral, ir no templo, ir lá na igreja, é nos congregar, nos unir. Quanto mais se aproxima a vinda de Cristo, mais precisamos estar unidos, mais precisamos ser esse grupo de pessoas que nasceram de novo e se separam do comum, se separam desse mundo perdido, não para se isolar, não para se acharem melhores, mas para serem o corpo de Cristo e poderem fluir em luz, em graça, em amor para aqueles que ainda estão perdidos. Eu e você vamos entendendo que igreja é o corpo de Jesus. E fazemos parte da igreja, o corpo de Cristo. A gente sempre divulga uma frase que eu ouvi ou eu li de uma igreja americana que diz assim: Jesus é a minha vida, a igreja o meu viver. A igreja não é um lugar onde eu vou, a igreja é o meu viver. Viver o corpo de Cristo. A palavra congregar, usada aqui pelo autor aos Hebreus, é reunir, é estar unido. É o propósito eterno de Deus, congregar seus filhos, reunir seus filhos, edificar uma família. Enquanto estamos nessa terra, é a chance que temos de selar essa aliança, para que isso aconteça conosco por toda a eternidade, congregando, como família, como igreja. Mateus 16, 18 nós lemos: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui aparece a palavra eclesia, no grego. Jesus está dizendo, eu vou edificar a minha família, o meu corpo, a noiva, o templo, eu vou edificar a congregação, eu vou edificar os meus filhos.
E essa palavra, ou todo esse conteúdo, é expresso na palavra igreja, que eu repito, embora tenha sido desgastada todos esses anos, para mim e para você precisa ter o significado correto. Igreja é o corpo de Cristo, a igreja de Jesus. E Jesus vem para os discípulos e diz assim, presta atenção, há uma autoridade espiritual em todo o universo. Há uma autoridade espiritual na terra, acima de qualquer governo. E essa autoridade foi dada por Jesus, à sua igreja. E ele diz, eu vou edificar a minha igreja. É Jesus quem está edificando a igreja dele. É Jesus quem está trabalhando na minha vida, na sua vida. É Jesus quem usa essas coisas singelas que nós produzimos, um vídeo, uma ministração, com tanta limitação, mas cheio do conteúdo rico do reino. É Jesus quem faz isso, edificando a sua igreja, e ele diz assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra o Sóstenes. Não, nada disso. As portas do inferno não prevalecerão, não é contra mim. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E se eu me coloco como membro do corpo de Cristo, igreja, juntas, ligamentos, aliança, raiz, fidelidade, prioridade, longevidade, serviço, amor, crescimento, interdependência, então eu estou debaixo dessa autoridade. As portas do inferno não prevalecem contra nós, contra a minha vida, contra a minha casa, minha família, contra as finanças, contra a saúde. As portas do inferno não prevalecem contra nós, porque nós somos a igreja. Somos também a noiva de Cristo. João diz no capítulo 3, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente, o que ouve muito se regozija por causa da voz do noivo. Pois esta alegria já se cumpriu em mim, convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista está dizendo, olha, eu já tenho essa alegria completa em mim. Eu estou entendendo que eu faço parte desse corpo, desta igreja, desta família, desta noiva do noivo. São linguagens, tipologias, mas expressam verdades absolutas e eternas. O Pai preparou uma noiva para o Cordeiro, preparou o corpo de Cristo, preparou a família dele, preparou o templo eterno dele. E nós vamos ter noção, conhecimento, entendimento pleno de todas as coisas só na eternidade. Por enquanto, são tipos, mas tipos que expressam verdades absolutas do Senhor. Eu e você somos a noiva de Cristo, apaixonados por Jesus, buscando só os interesses de Jesus, esperando por sua vinda como a noiva espera pelo noivo. Não vivendo nossas vidas e pedindo socorro a Deus, uma bençãozinha, não. Eu quero viver isso aqui, Senhor. Um nível mais profundo de aliança com o Senhor. Nessa lição, eu e você somos desafiados numa palavra profética, nesse encontro do núcleo, a mudar a chave, a mudar o pensamento, os paradigmas, a forma de ver o reino de Deus, a forma de ver igreja, a forma de ver quem somos como noiva do Cordeiro, quem somos como família de Deus, como casa, templo, habitação do Espírito Santo. E eu desafio você a ir para diante do Senhor, ir para o altar do Senhor e declarar, Senhor, eu quero viver isso. Eu quero me emocionar, eu quero me quebrantar, eu quero enxergar, eu quero receber revelação, eu quero ser tocado pelo Teu Espírito Santo, eu quero ser inundado por Tua presença, eu quero entender no meu espírito o que é ser igreja de Jesus. Eu desejo isso, Senhor. Eu quero ser a casa de Deus, a morada do Altíssimo. E aqui na lição eu incentivo você a baixar e imprimir essa lição. Às vezes você não precisa imprimir, você só vai ter no seu celular, no seu tablet ou no seu computador e vai poder ler, guardar, arquivar, porque vai ser útil em algum outro momento. Mas baixe a lição e leia toda a lição, leia todos esses versículos, leia essas 4 perguntas da lição de hoje. Responda para você e responda para o Senhor essas 4 perguntas que estão aqui. E use essas 4 perguntas no encontro, na reunião da célula, quinta-feira.
para vocês nutrirem esse encontro de tudo que Deus está falando a cada um, até mesmo dos questionamentos, das dúvidas, das perguntas ou das necessidades, das petições de cada irmão que estiver participando. E que o Senhor edifique a nossa vida como igreja. Nós somos a igreja de Jesus. Temos uma aliança. Eu tenho uma aliança com você. Nós estamos, eu e Dani, pastoreando aqui. Agora, Marcos e Cosmélia também, os diáconos, os demais líderes da igreja, uma aliança para servir o Senhor, porque nós entendemos, não estamos apenas numa determinada igreja da cidade. Nós fazemos parte do corpo de Cristo e Deus nos plantou nessa localidade para crescer, florescer, para ser alegria no Senhor, para termos alegria no Senhor, para sermos sal e luz nessa terra. E eu convido você a fazer parte, a pertencer e a revelar, publicamente testemunhar do quanto Deus está te fazendo crescer espiritualmente, que vai redundar em crescimento emocional e vai redundar em crescimento físico também, para a glória de Deus Pai. Senhor, nós oramos a Ti e nós pedimos que o Teu Espírito Santo ministre a cada um de nós essas verdades, Senhor, incontestáveis, maravilhosas do Teu reino. Nós somos a igreja, a noiva, o corpo, a casa, o templo. Nós somos Tua morada. Nos perdoe, Senhor, porque nós pecamos tanto. Nós entristecemos o Espírito Santo, nós às vezes apagamos o Espírito Santo, nós vivemos nossa vida, nós vivemos nossos raciocínios medíocres, mesquinhos, terrenos, carnais, e nos esquecemos de que nós fomos inseridos no corpo de Cristo. Nós passamos a ter a natureza divina e nós queremos crescer em santificação, nos tornarmos cada dia mais semelhantes a Jesus, entendendo as verdades bíblicas, vivendo essas verdades e como igreja, sendo sal e luz nessa terra. Eu oro e abençoo os meus irmãos nesses dias estudando todas essas coisas e que todos nós sejamos edificados em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.